Programa Espírita Quarta Dimensão. A ciência encontrou Deus. Quando uma doença não preenche os requisitos para as mais diversas enfermidades já conhecidas, não é por isso que ela deixa de ser uma doença. De volta agora à questão da formação do universo. Há perguntas que a ciência não responde, mas o universo está aqui e nós nele. Nesse buraco negro entra Deus. São palavras do pesquisador polonês Michael Heller, que através de leis da física e da filosofia conseguiu mostrar que Deus existe. Ele montou a sua metodologia a partir do chamado Deus dos cientistas, o Big Bang, a grande explosão de um átomo primordial que teria originado tudo aquilo que compõe o universo. O resultado intelectual é que ele se tornou o pioneiro na formulação de uma nova teoria, que começa a ganhar corpo em toda a Europa. A teologia da ciência. Em poucas palavras, ela se define assim: a ciência encontrou Deus. Nós, enquanto almas imortais, filhos e filhas de Deus, perseguimos algumas verdades de nossas vidas. Ansiamos por paz e felicidades eterna. Fomos criados, existimos para algo e nesse cenário de buscas encontramos Deus. Somos de origem divina. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Assim responde os imortais na primeira questão do Livro dos Espíritos: que é Deus? Quando por te sentires atormentados pelos enigmas da vida, sigamos as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Tranca-te no teu quarto e, em secreto, conversa com o Pai, pois que tudo sabe, tudo vê. O Quarta Dimensão já começou. Antônio Luiz Saião. Sua vida de espírita foi um exemplo de modéstia, humildade, abnegação e, sobretudo, de fé cristã. Portou-se verdadeiramente como servo do Senhor, aproveitando todas as ocasiões para aconselhar e esclarecer tanto a encarnados como a desencarnados. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1829, filho de Francisco Luiz Saião, e retornou à espiritualidade no dia 31 de março de 1903, próximo a completar 74 anos de idade. Pioneiríssimo, trabalhador do espiritismo no Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, foi um dos fundadores do Grupo dos Humildes e depois Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, do qual foi diretor. Saião tornou-se espírita no ano de 1878 e, como autêntico trabalhador e colaborador de Jesus e Ismael, começou de imediato nas atividades, destacando-se entre os grandes pioneiros do espiritismo. Foi o Grupo Ismael, verdadeira fortaleza moral, que levantou o ânimo dos trabalhadores da FEB e conseguiu fazê-la a casa máter do espiritismo no Brasil, arregimentando homens da envergadura moral de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Everton Quadros, Dias da Cruz e tantos outros baluartes da Boa Nova. A vida de Saião foi um exemplo de amor e trabalho. Escritor, jornalista, pregador, dedicado à ciência, assistência aos necessitados e itimorato propagador da doutrina. Nesse ano se comemora os seus 150 anos de aniversário de nascimento na Terra. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço.
argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável de Carlos Cardoso, Sociedade Espírita Lírio do Vale, e também um dos divulgadores do Espiritismo dos mais diversos meios de comunicação. Carlos Cardoso, a família está preparada para a ceia? Está preparando a ceia já. Está preparando, isso. Boa noite a todos. Isso. E é como nós estamos falando esse mês, nada de desânimo, vamos deixar esse negócio de depressão, ansiedade aí, síndrome de pânico de lado, afinal de contas, nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Como hoje vai ser comemorado, né, o traspasse 24, 25, ceia de Natal, nada de dar notícias tristes. E se você vê alguém meio desanimado, vamos dar o devido estímulo. Sabe por quê, Carlos? Existem pessoas que adoram falar uma para as outras. Isso aí não tem jeito. Isso aí não vai crescer nunca. Isso aí não procura o que fazer. E aí por aí vai. Em vez da ceia ser um momento de alegria, torna-se momento de desânimos, de muitas fofoquinhas aí, em grupo, em família. E não pode ser assim, meus amigos e minhas amigas. Não pode ser assim. Afinal de contas, nós estamos dando seguimento a uma evolução. Ninguém ainda é perfeito. Estamos na caminhada. E como hoje é uma noite muito especial para todos, nós resolvemos trazer uma questão do Livro dos Espíritos falando justamente isso. Sempre estamos caminhando rumo à felicidade perfeita mesmo. Carlos Cardoso, questão 778. Pode o homem regredir para o estado de natureza? E eis a resposta dos imortais. Não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode volver ao estado de infância. Desde que progride, é porque Deus assim o quer. Pensar que possa retroagir à sua primitiva condição é negar a lei de progresso. E todos nós temos o quê? Fé em Deus, falamos em Deus. E se Deus colocou esta lei do progresso para nós conhecermos, é sinal que de fato um dia seremos aquilo que de fato queremos ser. Felicidade pura, perfeição absoluta. Mas tudo isso é o quê, Carlos Cardoso? Uma caminhada, não é? É um processo de caminhada. Como Jesus falou, o que eu posso fazer, tu podes fazer muito mais. Então é uma caminhada, é um processo longo. Essa questão, ela fala que somos seres progressistas, né? Viemos da antiguidade, dos seres primitivos, como Kardec aborda no Evangelho capítulo 6, ele fala que nós viemos e tivemos que passar por processos primitivos para o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio, da nossa individualidade. Emmanuel também aborda isso no livro dele, em que nós somos descendentes e viemos dessas espécies, de uma espécie, né, que foi evoluindo para o desenvolvimento da nossa espécie, em que somos seres que temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de pensar, de evoluir, né? Como essa questão coloca bem, há uma evolução moral e uma evolução intelectual. Geralmente as pessoas evoluem muito na parte intelectual, mas esquecem um pouco da parte moral. E aí, complementando até essa questão, há uma pergunta logo na sequência, onde os espíritos respondem que a evolução moral, ela depende da distinção do bem e do mal. Quando a pessoa ela distingue bem o que é o bem e o mal, ela sabe o que fazer. Se ela sabe o que é o bem e ela sabe o que é o mal, o que se deve escolher, né, Douglas? O bem. Sim. Seguir o bem. Só que pelas nossas teimosias, pelos nossos... Como você colocou bem, pós-Covid, as pessoas têm que procurar mudar a mentalidade, mudar o pensamento, né, para atrair coisas positivas. As pessoas ainda estão muito, sabe, com pensamento voltado. Até porque, Carlos, o apocalipse zumbi não aconteceu. E todo mundo estava esperando por isso, né? Provando mais uma vez que Deus nos criou para um objetivo.
Pode continuar, meu amigo, só quis acrescentar isso. Isso, então nós somos um projeto de Deus para a felicidade. Então as pessoas têm que mudar, né, esse pensamento, continuar o processo evolutivo, buscar, né, aconselhar, melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas que se cerceiam, né, aconselhando de uma maneira positiva, né? Isso contribui para a evolução moral da pessoa, né? E buscar mais conhecimento. A ciência espírita está aí, né? Ao longo de um ano foram mais de 48 programas onde foi difundido muitos conhecimentos, muitos temas e levados aos nossos telespectadores. E temas, né, que foi você que solicitou. Alguns telespectadores solicitaram. Agora, Carlos, você estava falando comigo nos bastidores, essa questão da evolução, onde até Darwin, né, sinalizava isso. Quando se é criado algo, sofre-se a mutação, mas sempre uma evolução acontecendo, não é verdade? Isso. Ricardo de Bernardi, ele tem um livro que ele trata isso, né, sobre a evolução das espécies em reencarnação, onde ele fala que o homem e o macaco vieram de um tronco primitivo e cada espécie evoluiu. O homem evoluiu para o Homo sapiens e o macaco continuou a evolução dele. Nós evoluímos, a cada espécie fomos evoluindo até chegar onde chegamos agora. É uma evolução rápida? Não, é uma evolução gradativa, lenta, né? Você vai passar por um processo de evolução onde a cada reencarnação você vai adquirindo conhecimentos, agregando conhecimentos a você, né? Como espírito, como alma imortal, e vai tendo a sua evolução moral. O que estagna às vezes a evolução moral? O egoísmo, o orgulho, não reconhecer que está errado. Então esses processos eles são lentos, a gente, às vezes bem lentos, mas vai se crescendo a cada evolui. O que nós queremos deixar claro aqui para você, querido telespectador, que você tem que entender algo que a ciência já bateu o martelo. Tudo tende a evoluir. Nasceu, vai ganhar dimensão, vai ganhar forma. Então, nem só você pode atribuir a você que nada acontece na sua vida, como você deve atribuir aos outros que não vai evoluir, que não vai acontecer nada. Não. O que acontece? São os desafios que a vida apresenta. Existem desafios em nossas vidas que requerem um pouco mais de sensibilidade, aí buscamos a questão moral, porque tem gente que quer sair resolvendo aos troncos e barrancos, não é bem assim. Existem situações que exigem de nós uma certa paciência, estudo da situação, porque nem tudo depende de nós. Nem tudo depende de nós. Nós estamos num ciclo de evolução, aonde matéria influencia em matéria, atitudes espirituais influenciam em outras atitudes espirituais, mas sem nós perdermos a individualidade. Nós, enquanto seres individuais, nós evoluímos sempre, mas quando há um processo de aprendizagem muito mais global, tem coisas que não dependem de nós. Aí o que nós devemos manter o quê? É a serenidade. Serenidade, dando o tempo do outro amadurecer a ideia, do outro se permitir ser ajudado. Então, quando nós pegamos dentro da ciência mesmo, da evolução científica, desde Darwin, até mesmo antes dele, mas foi com ele que se potencializou a questão da criação e evolução, e hoje a neurociência, né, Carlos, também ajuda muito nesse sentido, que o nosso cérebro é um contínuo, está em constante atividade. As opções de perturbação e alegria, quem faz, somos nós. Então, pegando a ciência humana e a ciência espírita, chegamos à seguinte conclusão: nós estamos evoluindo. A aceleração da felicidade depende muito de nós, não é verdade? É verdade. Como você muito bem colocou, o nosso cérebro ele sempre está aprendendo. Os nossos neurônios, eles sempre, se você está com 40, com 50, com 60, sempre você está absorvendo conhecimento e está aumentando a sua evolução intelectual. Assim como você colocou a questão moral, a questão da sintonia, de buscar, né, fazer as coisas de forma correta, não sintonizar com perturbações, né, seguir uma vida de forma mais tranquila, buscando ajudar você e os próximos. Então, você alinhando isso, tanto a parte moral quanto a parte intelectual, você consegue contribuir para a evolução sua e do próximo.
Então é essa mensagem que a gente quer passar para você, telespectador. Você tem... Sim, continue. Perdão. Você tem a chave, né? Conhecimento, buscar o conhecimento, buscar a sua evolução moral. E o casamento disso vai fazer você chegar num futuro a ser um ser mais evoluído, que vai contribuir para a evolução sua, da sua cidade, da sua família. Enquanto você falava, eu estava me lembrando de algumas situações, eu fico até empolgado quando se fala em evolução. Confesso a vocês que eu sou uma pessoa muito otimista, mas o meu otimismo não vem de uma fé cega, é de uma fé raciocinada. Eu estudo neurociência, eu estudo Deus, busco compreender as suas leis, porque eu faço parte desse contexto todo. E olha só a maravilha dentro do assunto. Nós sabemos que somos seres imortais, que somos um contínuo na criação, que estamos de passagem no corpo de carne. Toda época é época de aprender. Não existe aquela época específica para aprender. Até porque a própria neurociência diz que nós podemos formar novas células de aprendizagem. E se nós podemos formar novas células de aprendizagem, então, basicamente, a velhice do corpo não existe, não, porque sempre nós podemos nos reinventar, né, Carlos? Exato. Eu vejo hoje pessoas que... Eu vi relatos de pessoas que se aposentam, aí falam, não vou mais fazer nada, só quero curtir a minha vida. Não, o corpo foi feito para aprender, para absorver conhecimento. Você está, às vezes, no auge do seu conhecimento, aos 40, 50 anos. Então, pessoas, às vezes, se aposentaram cedo, não querem mais desenvolver as atividades. Então, você atrofia o cérebro. Atrofiando o cérebro, né? O cérebro, ele, como é um órgão que precisa de renovação, de estímulo. Por isso surgem essas doenças, né? Que hoje são muito faladas, como Alzheimer, a limpeza dos lixos mentais, em que a pessoa absorve muito conhecimento e não descarta o desnecessário para ficar com o útil. Então, a pessoa tem que ter todo esse zelo com esse corpo, né? São mais de 10 trilhões de células, a gente fala sempre isso aqui. Então, é ter esse zelo para o seu corpo. É uma máquina que precisa ser bem conduzida, né? Que absorve toda hora conhecimento novo. Você já parou para pensar em um ano o que você absorve de novos conhecimentos? Em 5 anos, em 10 anos? Então, você está sempre evoluindo. Então, é só você condicionar o seu corpo a fazer sempre isso. Você vai ter um resultado lá na plantio e colheita. Você vai colher isso lá na frente. Lembrando sempre, somos um contínuo na criação, não morremos nunca. Vamos sempre bater nessa tecla. Reinvente-se e coloque na sua mente. Sempre estamos evoluindo. Tanto na idade criança, adolescente, juventude, fase adulta e terceira idade, a máquina humana está aí, pronta para aprender. A velocidade é você que coloca, então vamos colocar velocidade na nossa felicidade. Um bom Natal para todos. Nada de desânimo e olha, hoje à noite, conversas sadias para que todos vejam o brilho das suas células. Vós sois deuses, o que eu posso fazer, tu podes fazer e muito mais. Brilhe vossa luz, então que cada um brilhe para que o abraço realmente seja fraterno e verdadeiro. Carlos Cardoso, aí vem ele com toda a sua alegria, também no clima de Natal, Clube da Alegria Espírita com o Palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Ouça todos os sábados às 18 horas o programa espírita A Voz do Consolador, um programa para toda a família. Espíritos existem? Vida após a morte. Como entender? Reencarnação é um fato mesmo?
e vida em outros planetas. Como provar? Isso e muito mais, trazendo assuntos atuais analisados à luz da doutrina espírita. Uma realização Sociedade Espírita Lírio do Vale, ADEPA. Que cidade linda, né, rapaz? É lindo, Chantilly, porque tá começando mais um Clube da Alegria Espírita! E é noite de Natal! Ei, que suco! Vamos dar mais um giro na cidade. Bora conhecer. Depois a gente volta aí. Vamos conhecer. Vamos lá. Bom dia, meu amigo. O que é que você tem? Bom dia. Não estou muito bem, não. Tá muito bem? Não estou muito bem. Por quê? O que é que você tem? Eu estou sentindo que está faltando algo dentro de mim. Está acontecendo esse clima de Natal tão forte que eu queria ter algo para presentear alguém. Um presente. Mas você tem algo dentro de você? Algo? O que, por exemplo? Você tem arte. Arte? Dentro de mim? Sim, mas dentro de você tem arte. Verdade? Verdade. Como é que você sabe disso? Eu sei. É? Eu não sinto isso. Mas como é que eu faço para essa arte se transformar num grande presente? Grande presente? Sim. É só você se vestir de palhaço. Mas como? Me transformar? E deixe fluir, a arte está dentro de você. É só você descobrir. Você tem que descobrir isso. Quer dizer que eu me transformo num palhaço? Um palhaço. Isso. Mas de que maneira essa transformação acontece? Deixe a alegria fluir. O amor, a felicidade. E tudo vai fluir de maneira natural. Legal! Isso! Que legal, rapaz! Que transformação! É aquilo que eu lhe disse. É só usar a inteligência. Isso! O atributo que Deus nos dá, a inteligência. A inteligência, né? E agora, partir para a alegria, né? Alegria, vamos alegria! Legal! Tá aqui, é só alegria agora. Isso, bacana! Obrigado! Tá azul? Que suco! Para um nome pra mim? Um nome pra você, Chantilly. Isso, Chantilly, coisa Chantilly. boa, gostoso, né? Doce, né? Doce. Isso. Não, vem comigo! Bom, galerinha, hoje é um domingo todo especial. É o especial de Natal! Isso! Qual é o clipe de hoje? A Caminho de Belém! Isso! Do grupo Cancioneiro Espírita! Pela estrada de Nazaré! Isso, legal! Roda o clipe! Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Pela estrada de Nazaré viajavam um burrinho, Maria e José. Dá pra ouvir o trotar do cavalinho, carregando Maria com carinho. Dá pra sentir como é doce a emoção de quem na vida ajuda seu irmão. E pela estrada empoeirada eles caminham sem parar, e
São José sempre guiando o burrinho a galopar. Chegou Belém, Maria agora pode parar pra descansar. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz, e tão feliz nasceu Jesus. E foi ali numa casinha que se chama Estrebaria que a história aconteceu, enchendo o mundo de alegria. Foi tanta luz, foi tanta luz, e tão feliz nasceu Jesus. Alô, galerinha, vamos encerrar aqui o nosso especial de Natal. Feliz Natal, que seu Feliz Natal, seu tio. Isso! E pra vocês, vamos desejar um Feliz Natal! Joana de Ângeles, no livro Plenitude, nos orienta sobre um tema importante para o nosso cotidiano: a manutenção dos hábitos mentais saudáveis para a aquisição da correta meditação, com o objetivo de atingir um estado de tranquilidade mental adequado para aproveitarmos melhor as energias salutares. Por vezes, acreditamos ser difícil adquirir o hábito da meditação, porque acostumamos a nossa mente a fixar acontecimentos negativos. Mas, se tivermos força de vontade para mudarmos esses hábitos mentais, estaremos criando as bases da meditação. Devemos tomar o cuidado com a fixação em pensamentos negativos, que geram energias desarmoniosas que prejudicam as nossas células, podendo nascer alguma enfermidade a partir deste estado perturbador. Meditar, segundo afirma Joana de Ângeles, elimina as fobias e ansiedades, liberando os sentimentos que aprisionam o indivíduo, impossibilitando-lhe o avanço para o progresso. Mas, para que isso aconteça, é fundamental acostumarmos nossa mente com reflexões em torno da paz, da alegria e da saúde, para que se torne mais fácil o reabastecimento de energias salutares, devolvendo equilíbrio ao corpo físico e espiritual. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756. E boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais. Não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará. Prece ante o céu estrelado. Senhor, ante o céu estrelado que nos revela a tua grandeza, deixa que nossos corações se unam à prece das coisas simples. Concede-nos, Pai, a compaixão das árvores, a espontaneidade das flores, a fidelidade da erva tenra, a perseverança das águas que procuram o repouso das profundezas, a serenidade do campo, a brandura do vento leve, a harmonia do outeiro, a música do vale, a confiança do inseto humilde, o espírito de serviço da terra benfazeja, para que não estejamos recebendo em vão tuas dádivas e para que o teu amor resplandeça no centro de nossas vidas, agora e sempre. Assim seja.